Olá pessoal, vou resolver com vocês mais um exercício em Teoria das Estruturas 2. Dessa vez eu vou resolver esse pórtico. Esse pórtico é um pórtico hiperestático solicitado por um carregamento externo atuante aqui, uma variação de temperatura no seu interior e um recalque de apoio de N sobre 5 em centímetros. O meu N ele é igual a 100, então aqui ao lado nós temos a minha estrutura com as minhas dimensões. Temos aqui todos os carregamentos externos que estão atuando sobre essa estrutura. Então, como que a gente resolve esse pórtico? Como estamos trabalhando em regime linear, a gente pode fazer separado para a variação de temperatura, podemos fazer separado para o carregamento externo atuante, podemos fazer separado para o recalque de apoio. Depois a gente vai obter um diagrama final para cada caso, e nesse diagrama final a gente vai fazer a superposição dos diagramas em cada ponto, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o grau de hiperelasticidade dela para saber quantos vínculos nós vamos ter que remover através do método das forças. Então, o grau de hiperelasticidade dela, aqui nesse caso está bem tranquilo, né? Nós temos dois engastes, temos 6 reações, temos 3 equações no plano para se determinar essas 6 reações. 6 menos 3 dá 3. Grau de hiperelasticidade é igual a 3. Outra forma de ver, só ver aqui, temos dois engastes. Um engaste só já aguentaria a estrutura toda. Então, temos esse engaste aqui sobrando gera 3 reações, ou seja, grau de hiperelasticidade também é igual a 3. Beleza, depois que você definiu esse grau de hiperelasticidade, aí você vai montar o seu sistema principal. Então, o sistema principal, você vai ir desvinculando até dar esses 3 graus de hiperelasticidade. Você vai deixar a sua estrutura isostática, ok? Como que a gente faz isso? Eu recomendo que vocês vão sempre nos nós e substituam uma rótula. Se eu substituo uma rótula, fica muito mais fácil de calcular o momento fletor, de fazer aquelas combinações de diagramas. Então, o nosso exercício ele fica mais rápido e mais tranquilo. Então, eu vou aqui em um nó rígido que eu tenho e substituo uma rótula. Beleza, eu vou substituir uma rótula aqui. Só que a partir do momento que eu substituo essa rótula, eu tenho que colocar meu hiperestático x1. Beleza? Então, coloquei aqui x1 e x1, ok? Então, eu liberei a rotação relativa dessa barra e dessa barra. Mas eu sei que não existe rotação relativa dessa barra, porque aqui é um engaste interno. Logo, a gente vai compatibilizar esse deslocamento através das nossas equações de compatibilidade. Mas isso é depois. Então, primeiro substituímos aqui o hiperestático x1, liberamos essa rotação relativa. Ok, liberamos então um vínculo, temos x1, faltam 2. Então, eu vou aqui nesse outro nó rígido que eu tenho, e se eu substituir uma rótula aqui, vai ficar uma rótula de 3 barras. Rótula de 3 barras, ela libera dois vínculos, libera duas rotações relativas entre essas barras, tá? Aqui eu tenho uma rótula de 2 barras, então eu liberei uma rotação relativa. Se aqui eu tenho uma rótula de 3 barras, eu vou liberar duas rotações relativas. Só que se eu substituir uma rótula de 3 barras aqui, nesse nosso caso, nossa estrutura vai ficar hipostática, ok? Ela vai ficar instável. Então, o que eu posso fazer? Posso fazer uma rótula indo para cá, ou seja, antes de chegar aqui. Essa rótula, então, vai estar ligando essa estrutura aqui com essa outra parte da nossa estrutura, beleza? Então, vai ser uma rótula de 2 barras. Bom, se eu coloco uma rótula aqui, novamente eu vou ter que colocar os meus hiperestáticos. Então, eu vou colocar um x2 e vou colocar um x2. Ok, agora que já substituímos os nós, vimos a possibilidade de substituição lá, agora a gente vai nos vínculos, né, nos apoios. Então, eu vou substituir um apoio fixo aqui. Substituir não, vou eliminar um vínculo aqui desse engaste. Se eu elimino um vínculo do engaste, eu fico com um apoio fixo, ok? Então, se eu fico com o apoio fixo, eu tenho que colocar o valor do hiperestático aqui, que seria o meu x3. Então, esse valor de x3, aí o que significam essas incógnitas? Aqui o x1, se eu descobrir ele, eu vou ter o valor do momento aqui nesse ponto. Se eu descobrir x2, eu vou ter o valor do momento aqui nesse ponto e também nesse ponto. Se eu descobrir x3, eu vou ter o valor do momento de engastamento aqui nesse engaste. Então, esses são os significados das nossas incógnitas. Beleza, depois de definido o sistema principal, vou mostrar aqui como que ficou bonitinho. Então, ficou assim nosso sistema principal, tá bom? Agora, depois da gente definir o sistema principal, então a gente vai para cada caso. Então, a gente vai para o carregamento externo, para o recalque e para a temperatura. No carregamento externo,
veja que a gente tem delta 1, 0, delta 2, 0, delta 3, 0, mais delta 1 e assim por diante. Para recalque, nós vamos ter delta 1R, delta 2R, delta 3R. Para temperatura, delta 1T, delta 2T, delta 3T. O que vocês percebem que está em comum entre esses três casos? Seria essa segunda parte aqui, né? Esse delta 1x1 mais delta 2x2 mais delta 3x3. Então, essa parte ela tem em comum nesses três casos. É porque realmente essa parte ela não varia. Ela depende apenas do seu sistema principal adotado, ok? Então, essa parte é chamada matriz de flexibilidade da nossa estrutura. É a matriz que não depende dos carregamentos externos. Então, como a gente pode perceber, independente se eu tenho recalque, carregamento externo ou variação de temperatura, a nossa matriz de flexibilidade aqui, que a gente vai usar para resolver, vai ser a mesma. Então, ela depende somente desse sistema principal que a gente adotou. Ah, se a gente mudasse aqui, no lugar dessa rótula, a gente substituísse um apoio fixo aqui. Aí nosso sistema principal ia mudar e nossa matriz de flexibilidade vai mudar. Então, contanto que você não mude, a gente vai trabalhar com esse sistema principal agora o exercício inteiro. Esses três casos aqui vão ser iguais e nossa matriz de flexibilidade vai ser a mesma, obviamente. Aí o que vai mudar é só esse delta 1, 0, delta 2, 0 e delta 3, 0, que esse sim, esses primeiros termos aqui, dependem do nosso carregamento externo, ok? Então, primeira coisa que a gente faz é calcular essa nossa matriz de flexibilidade. Eu recomendo que vocês comecem por ela, porque ela é mais tranquila e também ela vai ser usada para os três casos, então já adianta aí alguma coisa. Então, nosso sistema principal a gente já definiu. Agora, tudo que a gente tem que fazer é nossa matriz de flexibilidade e, para isso, a gente precisa dos nossos deslocamentos aqui, né? Precisamos desses deslocamentos delta 1, 2, delta 2, 2. Isso a gente obtém através da combinação dos diagramas, tá? Então, primeiro, eu substituo aqui o x1 por 1 e esqueço os outros, tá? Então, esse x2 eu vou esquecer, esse x3 eu vou esquecer, e no lugar do x1 eu vou colocar 1. Beleza, coloquei aqui 1. Vou calcular minhas reações de apoio, vou calcular todo o meu diagrama de momentos e vou jogar aqui. Então, nós vamos ter o nosso M1. Então, beleza, vamos calcular essas reações para que depois a gente possa fazer os diagramas. Então, aqui as reações estão bem tranquilas. Aqui nós temos o apoio fixo. Temos uma reação horizontal aqui nesse apoio fixo. Ok, quanto que vale essa reação? Vamos analisar aqui. Se eu pegar essa rótula e fazer somatório de momentos com relação a essa rótula, pegando essa parte aqui da estrutura, essa segunda parte, ou seja, o lado direito da minha rótula, eu vou ter essa força horizontal sendo a única que produz momento aqui nessa rótula, né? Porque essa reação vertical aqui no apoio E, a reta suporte dele passa aqui pelo ponto C, logo ela não entra como força que produz momento. Temos só essa força horizontal. Se temos só essa força horizontal e o momento na rótula tem que ser zero, essa força ela não deve existir, né? Então essa reação aqui ela é zero, porque se existisse alguma coisa aqui, ela produziria momento aqui na rótula e isso não pode acontecer. Ok, agora vamos para esse ponto aqui. Pegando essa rótula e olhando tudo que temos para baixo, vamos fazer somatório de momentos com relação a essa rótula também igual a zero. Bom, essa reação aqui que eu tenho no engaste, e se eu não tenho reação aqui, não tenho reação horizontal aqui no engaste também, né? Beleza? Então, se eu não tenho reação horizontal, a única coisa que produz momento aqui no ponto B, indo de B para A, seria esse momento de engastamento, porque essa reação vertical aqui também não vai entrar no cálculo do momento, da somatória de momentos aqui na rótula. Então, seria esse momento de engastamento. Bom, a gente tem um atuando aqui, seria o nosso momento aqui no ponto B, um em sentido horário. Bom, então a gente vai ter que ter um momento de engastamento em sentido anti-horário, né? Então esse sentido aqui está errado. Vai ter que ter um momento de engastamento aqui no ponto A nesse sentido e tem que valer 1 também. Agora sim, 1 menos 1, eu chego aqui na rótula com um momento igual a zero. Então esse é o valor do nosso momento de engastamento aqui no apoio A. Já descobrimos o nosso MA, né? Uma reação aqui. Falta descobrir essas duas reações. Bom, para essas duas reações, eu vou fazer aqui somatório de momentos com relação ao ponto B, só que eu não vou mais pegar essa parte, vou pegar essa parte toda aqui, ok? Bom, se eu pego essa parte toda aqui, eu só vou ter essa força aqui, essa reação vertical no ponto E, e vou ter esse momento aqui de 1. Então vamos fazer ali somatório de momentos com relação a B igual a zero. Então eu pego o meu lado direito. Então o que eu vou ter aqui?
Vou ter esse 1 aqui, então esse 1 está girando no sentido contrário da minha convenção estabelecida aqui, então menos 1, e eu vou ter esse RE, então mais RE, girando com relação ao ponto B aqui, em sentido horário, então entra como positivo e multiplica 8. Tudo isso igual a zero, então eu fico com RE igual a 1 dividido por 8. Bom, 1 dividido por 8 dá 0,125. Então eu fico aqui com 0,125. Bom, isso daqui não tem, é adimensional, tá? Porque esse momento aqui que a gente substituiu é adimensional também. Então 0,125. Bom, se eu tenho 0,125 para baixo, eu vou ter que ter aqui em A uma reação vertical para cima de 0,125 também. Ok? Bem tranquilo o cálculo das reações aqui. Agora, tudo que a gente tem que fazer é calcular o diagrama de momentos fletores. Então, vamos começar aqui do ponto A. No ponto A, a gente sai no diagrama de momentos com um momento de engastamento igual a 1. Então, a gente sempre desenha o momento aqui antes de chegar nesse nó A, para a gente utilizar aquela regrinha que seria indo da barra para o diagrama no sentido do momento. Então, como que vai ficar isso daqui? Vou selecionar aqui uma barra. Então, um momento aqui em A, ele vai ser da barra para o diagrama no sentido do momento. Ou seja, saímos da barra e fomos para a ponta do diagrama. Vamos ver se está no sentido do momento? Está, ok? No sentido do momento. Isso daqui ele vai ser igual a 1. Vou mudar a cor disso daqui. Bom, saímos aqui com um momento igual a 1. Aí vamos lá para a rótula. Bom, na rótula, ele permanece constante até essa rótula, né? Então, vai ser a mesma coisa, ele vai ser constante até ali o ponto B. Bom, ok. Então, aqui nós temos 1 também, beleza? Aí, se a gente quisesse analisar aqui no ponto B, olhando esse momento, a gente tem um momento aqui antes de chegar no nó B, da barra para o diagrama, que é exatamente o que a gente tem aqui, beleza? Então, aqui, vamos pegar desse ponto B, indo de B para D agora, por exemplo. Então, a gente tem um momento aqui no ponto B, concentrado aqui também. Ele também sai da barra para o diagrama, ou seja, ele vai aqui para cima, né? Então, eu desenho aqui um momento igual a 1. Eu sei que o momento aqui em C é 0, então eu ligo ali. O momento em C é 0, porque em C nós temos uma rótula. Bom, ok, vamos ver que a gente tem mais. De D para C não temos nenhum carregamento aqui, então momento igual a nulo. E de E para C, essa barra vertical, temos uma força só normal a essa barra, logo não produz momento. Então esse é o nosso diagrama de momentos fletores de M1. Bem tranquilo, né? Então vamos analisar, ver se esse nó B está equilibrado. Temos um para cá e temos um para cá. Então esses momentos se cancelam e o momento fletor na rótula fica sendo igual a zero. Então, tudo certo aqui. Vamos agora para o nosso x2. Então, para nosso x2, o que a gente vai fazer? No lugar de x2, a gente vai substituir o valor de 1, ok? Mesma coisa que a gente fez no primeiro, substituímos o valor de 1 aqui no x2 e esquecemos os outros hiperestáticos que nós temos, trabalhamos individualmente com esses aqui. Bom, agora vamos calcular as reações. Então, eu vou fazer somatório de momentos com relação à rótula, pegando essa parte da estrutura aqui. Bom, nessa parte, nós temos aqui um momento de 1, ok? Temos aqui uma força vertical RE que novamente não vai entrar no momento da rótula aqui. E vamos ter essa reação aqui, tendo que girar nesse sentido aqui. Bom, a somatória de momentos com relação a C, pegando essa parte, deve ser zero. Temos 1 para cá. Então, essa força aqui tem que gerar um momento aqui em C, nessa rótula, de valor 1 também em sentido contrário. Então, se temos 1 em sentido horário, isso daqui tem que dar 1 em sentido anti-horário. Aí a gente pega esse 1, que é o valor do momento que ele tem que gerar, e divide pelo braço dele, que é 4,5. Bom, 1 dividido por 4,5 dá 0,222. Vou utilizar aqui 3 casas após a vírgula, tá? Então, 0,222 é essa reação horizontal aqui. Bom, se temos essa reação horizontal aqui, essa daqui tem que atuar em sentido contrário e tem que ser igual a 0,222 também. Bom, agora para essas cargas verticais. Então, primeiro a gente pode descobrir, na verdade, esse momento de engastamento aqui. Fazendo somatório de momentos com relação a B, pegando essa parte da estrutura, nós vamos ter aqui 0,222. Então, deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil, né? Somatório de momentos com relação a B igual a zero. Aí a gente pega a lado esquerdo da nossa estrutura.
Então, seria só essa parte aqui. Nós temos menos 0,222 vezes 3,5. E nós temos esse momento de engastamento, que eu vou chamar de MA, atuando no sentido horário aqui. Então, mais MA deve ser igual a zero, né? Que não temos mais nada, essa força aqui não entra no momento igual a B, no momento em B. Então, o MA ele vai ser 0,222 vezes 3,5. Então, ele vai ser igual a 0,777. Ok? Então, descobrimos nosso momento aqui, 0,777. Beleza, agora com essa reação calculada, a gente pode fazer somatório de momentos com relação a C, pegando essa parte aqui. Então, vamos fazer isso. Somatório de momentos com relação a C, pegando o lado esquerdo da minha estrutura. Eu vou convencionar aqui como sendo horário positivo, beleza? Então, eu vou ter aqui 0,777. Vou ter ainda esse 0,22 vezes 3,5 que gira em sentido anti-horário. Então, menos 0,222 vezes 3,5 também. E vou ter essa reação que eu vou chamar de RB, girando em sentido anti-horário. Então, menos RB vezes 8. Ok? Estamos fazendo desse ponto C, pegando tudo que tem para a esquerda. À esquerda, nós temos um momento de 1 ainda. Então, mais 1. Tudo isso igual a zero. Bom, isso aqui a gente fez e deu igual a zero aqui, né? Exatamente a conta que a gente fez aqui, ó. Bom, então isso daqui dá igual a zero. Eu fico com RB igual a 1 por 8, que dá 0,125. Então, descobrimos essa força aqui. Ela é igual a 0,125. E essa força aqui também deve ser igual a 0,125, porque se é essa aqui, e tem que atuar em sentido contrário aqui a essa nossa força. Bom, com todas as reações calculadas, a gente pode agora fazer o diagrama de momentos fletores. Então, para o diagrama de momentos fletores, vamos começar novamente aqui pelo ponto A. Então, do ponto A, temos aqui, podemos usar aquela regrinha da barra para o diagrama, 0,777. Então, eu marco aqui 0,777. Beleza. Agora eu vou para o ponto B, que eu sei que o momento ele é igual a zero, né? Então, ali na rótula, eu ligo aqui. Ok. Saio do ponto B, que sei que é igual a zero, e aqui eu sei que é igual a 1. Ó. Então, eu vou lá no ponto B, ponto C, quer dizer, e marco 1. Da barra para o diagrama, novamente. E lembrando que eu estou saindo aqui do ponto B igual a zero. Então, esse daqui vai ser 1. Ok. Temos aqui 0,222 produzindo um momento com relação a esse ponto C. Então, ele está tracionando aqui a parte de fora, né? Então, esse 0,222 com relação a essa barra vertical produz um momento aqui igual a 0,222 vezes 4,5. Isso dá 1, né? Então, ele traciona a parte de fora, então ele vai sair para cá com o valor de 1 e vai lá para zero, né? Nós saímos aqui do ponto E igual a zero. Então, aqui nós temos 1 também. Beleza, vamos analisar agora essa barra aqui, esse balancinho que sobrou. Bom, a gente já tem 1 vindo daqui. A gente já tem 1 vindo daqui. 1 menos 1 dá 0. Então, o momento nessa barra aqui vai ser nulo. Ok? Não precisa de momento aqui para equilibrar e dar 0 o momento aqui na rótula. Bom, terminamos então o nosso diagrama de M2. Bem tranquilo, né? Vamos agora para o nosso X3. Então, no nosso X3, eu vou substituir no lugar do X3 o valor de 1. Então, agora é só calcular as reações de apoio. Então, vamos lá. Fazendo o somatório de momentos com relação ao ponto C, pegando essa parte aqui da estrutura, nós vamos ter 1 aqui no ponto E, em sentido anti-horário, né? Sentido anti-horário. Nós vamos ter essa força aqui não vai entrar, e vamos ter essa força aqui multiplicando esse braço de 4,5. Bom, temos então essa reação como sendo 1 sobre 4,5, que vale, a gente já fez esse cálculo, 0,222, né? Então, 0,222 vezes 4,5 menos 1 vai dar um momento aqui na rótula igual a zero. Descoberta essa reação horizontal, se eu sei que aqui vale 0,222 para a esquerda, aqui tem que valer esse mesmo valor, só que para a direita. Agora, fazendo somatório de momentos com relação à rótula aqui no ponto B igual a zero, essa carga aqui não entra,
e ficamos aqui com o mesmo caso que a gente tinha aqui, né? 0,222, somatório de momentos aqui, então a gente vai ficar com 0,777. Ok, agora é só fazer o diagrama de momentos fletores. Então, saindo aqui novamente do ponto A, temos 0,777, e a gente vai lá para o ponto B, que o ponto B ele é igual a zero. Então, ligo aqui. Vamos ver? Isso. Aí eu saio do ponto B, vou para ponto C de zero, vou para zero, né? Então aqui o diagrama nessa barra BC vai ser zero. Eu saio aqui do ponto E com um momento igual a 1. Então, aqui no ponto E, eu marco 1, indo da barra para o diagrama no sentido do momento. Eu vou lá para a rótula em 0. Então esse aqui é o nosso diagrama. Aqui nesse balanço não vou ter nada, porque não tenho nenhum tipo de carregamento. Bom, fechou. Esse é o nosso diagrama de momentos fletores para o nosso hiperestático x3 quando a gente substitui ele pelo valor de 1. Agora, na próxima página, eu vou colocar esses diagramas lado a lado para que a gente possa combinar eles e obter a nossa matriz de flexibilidade. Então, pessoal, temos aqui a nossa matriz de flexibilidade. Seria esse caso aqui, ó. Temos ΔI, ΔI2, ΔI3 e aqui nós temos nossos hiperestáticos. Então, essa daqui vai ser nossa matriz de flexibilidade. Ela é sempre uma matriz simétrica e a diagonal principal dela é sempre positiva, tá? E tem que ser sempre positiva, porque a gente está combinando um diagrama com ele mesmo. Então, como vocês já viram lá, uma propriedade dessas combinações é que se a gente tem delta e i, ele sempre vai ser positivo, ok? Então, coloquei aqui os 3 diagramas lado a lado, aí a gente só falta combinar eles. Então, começando pelo ΔI. O ΔI é a combinação de M1 com M1, ou seja, dele com ele mesmo. Então, a gente vai ter aqui no M1, vamos combinar primeiro um retângulo com um retângulo, que seria S e K. Então, 1 vezes 1 não, S é o comprimento da barra, que seria 3,50, que é a barra B, vezes 1, que é a altura de um retângulo, vezes 1, que é a altura do outro retângulo, que seria ele mesmo, né? Aí mais a combinação de um triângulo aqui, desse triângulo com ele mesmo, que é 1/3 de S, comprimento da barra BC é 8 metros, vezes I, vezes I, ou seja, vezes o produto dos dois momentos. Ok, então a gente obtém aqui o ΔI igual 37 sobre 6. Ok? Vou deixar em fração mesmo, para dar mais exato lá no final. Então temos 37 sobre 6. Ok, agora vou para o ΔI2. Então, o ΔI2 é a combinação do diagrama 1 com o diagrama 2. Então, no nosso ΔI2, a gente vai ter primeiro aqui na barra BA, nós vamos ter negativo, né, porque estão dos lados opostos do diagrama, então menos. Combinação de um retângulo com um triângulo é 1/2 de S. S é o comprimento da barra BA, que seria 3,50, vezes a altura do retângulo, vezes a altura do triângulo, 0,777. Ok, ainda temos a combinação desse diagrama BD em BC, no caso, com esse diagrama em BC aqui no M2. Esse diagrama em C ele nem entra, né? Então a gente nem considera ele, porque aqui o diagrama em C ele é nulo. Então, esse diagrama está do mesmo lado do diagrama, então mais. E vamos ter triângulos opostos, né, com alturas em lados opostos. Então, vai ser 1/6 de S, comprimento da barra BC, no meu caso, é 8 metros, vezes I, que é a altura de um triângulo, vezes I, que é a altura, vezes K, no caso, que é a altura de outro triângulo. Então, aqui a gente obtém ΔI2 igual menos 317 por 12.000. Então, eu joguei na calculadora aqui e deixei na forma fracionária, como ele simplifica ali na calculadora. Agora eu vou para o ΔI3. Então, ΔI3 é a combinação do diagrama 1 com o diagrama 3. Então, vamos ter aqui um retângulo, vamos ter igual aqui, né? Nesse nosso primeiro caso, então seria 1/2, menos 1/2 de S, que é 3,50, vezes 0,777. Combinação desse diagrama com esse aqui. Bom, temos diagrama na parte CE aqui. Aqui não temos nada. Temos diagrama na parte BC e não temos nada. Ou seja, vamos ter só a combinação dessa parte com essa mesmo. Sinal negativo. Então, eu obtenho o meu ΔI3 igual a 1,360. Pessoal, aqui eu esqueci de colocar o sinal de menos, tá? Então, pode ver que tem até menos aqui. Então, o ΔI3 dá menos 1,360. Aí, aqui também o ΔI31 dá negativo. Eu altero minha matriz de flexibilidade. E eu altero também
lá nas partes seguintes que vão vir, tá? Então aqui eu tinha esquecido, o vídeo vai se prosseguir com esse valor sendo positivo, mas passando para avisar aqui que ele é negativo, tá? Aí lá no x1, x2 e x3, esse valor ele já está mudado e tá certo lá, mas só aqui antes de chegar naquele cálculo de x1, de x2 e de x3, de obter os resultados finais, que eu vou continuar o vídeo aqui com o delta 130, só depois que eu fui me tocar, tá? Bom, ok. Agora eu vou para o meu delta, vamos ver, calculamos essa primeira linha, né? Vou para o meu delta 21. Bom, delta 21, ele é igual ao delta 12, né? Então tem aquela propriedade de simetria. Então, delta 21 também é menos 317 por 12.000. Ok. Agora eu preciso calcular o meu delta 22. Então, meu delta 22, vou colocar aqui embaixo, ele vai ser igual à combinação do diagrama de M2 com ele mesmo. Então, vai ser um triângulo aqui, 1/3 desse triângulo, ou seja, 1/3 de S e K. Então, é 1/3 de S, que é o comprimento AB, 3,50, vezes 0,77, vezes 0,77, mais essa parte BC, que seria 1/3 de S também, 1/3 de S, comprimento de BC é 8, vezes I, que é a altura de um triângulo, vezes 1, que é a altura de outro triângulo. Então, temos aqui a barra CE também. Então, mais 1/3, novamente, de S, o comprimento da barra CE é 4,50. Então, 4,50 vezes 1, vezes 1. Então, assim a gente obtém o delta 22. 4,871. Beleza, agora vamos para o delta 23. Então, delta 23, ele é a combinação do diagrama 2 com o diagrama 3. Então, temos aqui uma parte em comum que seria AB, então 1/3 do comprimento de AB, que seria 3,50, vezes 0,77 vezes 0,777. Então, 0,777 vezes 0,777. Ok. Temos aqui, vai ser nulo. Aqui temos lados opostos do diagrama, então negativo. E temos alturas também dos lados opostos, né? Então, vai ser aquele caso da tabela de Kurt-Baer, que é 1/6 do comprimento CE, que seria 4,50 no meu caso, vezes, vamos lá, temos 1 e 1 aqui. Então, vezes 1, vezes 1. Então, delta 23, ele é igual a menos 0,046. Beleza? Calculamos então essa nossa segunda linha. Agora vamos para a nossa terceira linha, onde nós temos delta 31. O delta 31 ele é igual ao delta 13, né? Então é igual ao delta 13, que é igual a 1,360. Beleza. Agora vamos para o delta 32. O delta 32 ele é igual ao nosso delta 23, que a gente acabou de calcular. Menos 0,046. E o delta 33 é o único que a gente tem que calcular. Então, vamos colocar aqui, delta 33. Delta 33 vai ser a combinação dele com ele mesmo. Então, começa aqui com AB, 1/3 do comprimento de AB, que é 3,50 no meu caso, vezes 0,777, vezes 0,777. Ok. Aí temos a combinação dessa parte aqui. Então, mais 1/3 novamente do comprimento de CE, que é 4,50, vezes 1, vezes 1. Isso mesmo. Então, delta 33, ele vai ficar sendo igual a... Então, o nosso delta 33 deu 2,204. Aí aqui eu montei já a minha matriz de flexibilidade. Eu só pego essa matriz que eu montei aqui e substituo os valores que eu achei. Eu decidi deixar em decimal mesmo aqueles valores que eu tinha deixado em fração. Tá? Achei que ia estar tudo em fração aqui, mas não deu. Então deixei tudo em decimal. Temos aqui então nossa matriz de flexibilidade. Aí agora com ela a gente vai resolver cada caso em separado. Então, pessoal, vou começar com o recalque de apoio, que é o mais simples, é o mais facinho de se fazer. Então, temos aqui a nossa equação de compatibilidade de deslocamentos, como eu tinha falado lá no início. Aí temos esse Δ1R, Δ2R e Δ3R. Nessa equação, nesse sistema de equações, nós vamos ter que sempre multiplicar esse Δ1R que a gente descobriu, o Δ2 e o Δ3 também, por EI, tá?
É a única diferença ali do nosso M0 que a gente resolvia lá para o carregamento externo. Aí aqui eu vou substituir, já substituir no caso, os valores de deslocamentos que eu encontrei aqui, resultantes daquela combinação de diagramas que a gente fez no exercício passado, beleza? Então, tenho aqui a nossa equação. Tudo que a gente precisa fazer é achar esse ΔR, esse Δ2R, esse Δ3R. Aí, com esses valores, a gente joga nesse sistema de equações e resolve obtendo x1, x2 e x3. Então, para obter esses valores é muito tranquilo mesmo. Então, vamos começar pelo Δ1R. No Δ1R, você vai lá no x1 e vai olhar o nosso recalque de apoio, ele vale 0, o meu no caso, né, ele vale 0,20 e está acontecendo no apoio A. Então, no apoio A, eu sei que ele desce aqui 0,20. Opa, ok. Então, eu vou fazer Δ1R vezes 1, beleza? Aí, essa reação que está no ponto A aqui, ela está em sentido contrário ao nosso recalque, né? Então, eu coloco negativo 0,125 vezes 0,2 igual a zero. Obtenho, então, meu valor de ΔR. Então, ΔR é igual a 0,125 vezes 0,2, que dá a 0,025. Ok, agora eu vou fazer a mesma coisa com o x2, então meu Δ2R eu vou lá no x2, eu sei que o meu recalque ele é para baixo e vale 0,2, essa reação que está no ponto A é para baixo, então Δ2R vezes 1, aí mais, se ele está no mesmo sentido do meu recalque, então 0,125 vezes 0,2. Ele vai dar o mesmo resultado que aqui, só que um valor de positivo, né? Aqui quer dizer negativo, vai ficar menos 0,025. Ok, temos então o nosso Δ3R multiplicado por 1. Aí eu vou lá em x3. Em x3 eu esqueci de colocar aqui que essas reações não existem. Eu nem sei, na verdade, se eu falei lá na hora de resolver o x3 que essas reações verticais são iguais a zero. Bom, se não falei, estou falando agora, tá? Essas reações verticais elas são iguais a zero, elas não existem. Só essas reações horizontais já conseguem equilibrar a nossa estrutura, junto com esse momento de engastamento, tá? Então, até ele não poderia dar igual a zero, né? Não poderia existir essa reação, porque aqui, esse daqui vezes isso já dá 1, 1 menos 1. Aí a gente vai ficar com o momento aqui nesse ponto igual a zero, e essa reação aqui produziria então um momento, então ela não deve existir. Se essa não existe, então as reações verticais são zero. Logo, então meu Δ3R, perdão, vezes 1, aí eu vou colocar mais, né, 0 vezes 0,20, ou seja, o Δ3R ele é igual a zero. Então, eu venho aqui e substituo lá naquele meu sistema principal, aqui, no meu sistema de equações. Então, eu substituo os dados aqui, temos 6.000, que é meu EI, vezes 0,025, que seria meu Δ1R. Aí, substituir o Δ2R e meu EI aqui também. Só lembrando que a gente está fazendo essa parte aqui, né? Aí temos aqui os valores, aquele valor que eu falei que estava errado, já corrigido, tá? Já corrigi aqui e consegui encontrar, então, você lança num programa ali que calcula o sistema de equações lineares ou lança na calculadora. Tem umas calculadoras que calculam esse sistema. Então, eu encontrei x1 igual a menos 27,84, eu encontrei x2 igual a 30,49 e x3 igual a menos 16,54. Agora, o que a gente faz? Coloquei aqui novamente nossos diagramas que a gente tinha de M1, M2 e M3. E nós vamos ponto a ponto, tá? Então, vamos começar aqui do ponto C. Então, no ponto C, a gente só tinha diagrama em M3, não é? Então, o diagrama aqui no ponto C não, isso daqui é um ponto E, né? Está cortado aqui, ele parece um ponto C. Beleza, ponto E. Aqui o diagrama ele valia zero, aqui o diagrama ele valia zero, então só tínhamos diagrama na parte do M3. Então o que eu faço com esse valor? E tem o valor de 1, né? O que eu faço com esse valor? Eu pego e multiplico pelo meu x3, que dá menos 16,54 vezes 1. Logo, se ele é negativo, significa que o diagrama ele vai para o outro lado. Então, aqui no ponto E, no meu diagrama final já do recalque, eu vou ter 16,54 para a direita. Ok, esse ponto está certo já. Vamos agora aqui, para o ponto C. No ponto D, o diagrama é nulo em todos os lados, né? Então, não precisa se preocupar com o ponto D. Então, no ponto C,
nós temos diagrama nulo aqui em C, no M3, perdão, aqui em M3 nós temos diagrama nulo. Aqui também temos diagrama nulo no M1, só temos diagrama no M2. E temos aqui um para cima aqui e um para a direita no sentido de CD. Ou seja, a gente vai pegar esses dois valores e vamos multiplicar pelo nosso x2. O nosso x2 deu 30,49. Bom, se é positivo, significa que está no sentido certo. Então, aqui no ponto C, eu marco 30,49 e 30,49 para a direita. Bom, não temos nenhum carregamento distribuído lá na nossa estrutura original entre o ponto C e E. Bom, se não temos nenhum carregamento distribuído, significa que só há carga concentrada. Então, eu simplesmente ligo esses dois pontos através de um segmento de reta. Beleza, então essa nossa parte aqui está feita já. Bem tranquilo, né? Vamos agora para o ponto B. Bom, no ponto B, nós temos diagrama nulo aqui no M3. No ponto B, nós temos diagrama nulo em M2. Só temos diagrama devido ao M1, ou seja, devido a x1. Então, eu vou pegar esses valores que deram aqui, ó, deu um para cima e um para a esquerda, e vou multiplicar por menos 27,84. 1 vezes menos 27,84 dá menos 27,84. Bom, se ele deu negativo, então significa que esse aqui que vai para cima, na verdade, ele é para baixo, e esse aqui que vai para a esquerda, na verdade, ele é para a direita. Então, eu vou marcar aqui, o que era para cima veio para baixo, e o que era para a esquerda veio para a direita. Então, temos aqui. Beleza. Então, esse aqui, ele vale 27,84. Deixa eu marcar aqui, 27,84. E esse aqui também vale 27,84. Bom, então nessa barra horizontal aqui, nós temos 27,84 aqui na perpendicular a essa barra e temos 30,49. Só ligo os dois através de um segmento de reta. Pronto. Temos aqui nosso diagrama para essa barra horizontal. Agora, para essa barra vertical, a gente tem só um ponto, né, que seria esse 27,84. Falta mais um, que seria o ponto A. No ponto A, a gente tem diagrama nos três casos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu pego e vou multiplicar aqui por 27,84, que é o meu x1, então ele vai para a direita, né? Então, temos 27,84 para a direita, ok? Aí no meu x2, no meu m2, deu positivo, então ele continua aqui para a direita e eu vou multiplicar, então mais, né, porque ele está para a direita também, então 30,49, que é o meu x2, vezes o valor de 0,777. Perfeito. Agora eu vou lá no meu x3, o meu x3 ele deu negativo, então eu inverto ele vai na verdade aqui para a esquerda. Então se ele está para a esquerda, eu vou colocar ele como negativo aqui, menos 16,54 vezes 0,777. Bom, tudo isso dá uma resultante de 38,68 tonelada-força-metro. Isso dá para a direita, ou seja, nós vamos ter lá no ponto A 38,68. Bom, agora sim, tenho dois pontos dessa barra, eu ligo os dois pontos através de um segmento de reta. Então assim fica o nosso diagrama final de momentos fletores para o recalque. Ok? Agora eu vou fazer para a variação da temperatura e depois para o carregamento externo atuante, que é o mais chatinho sempre. Agora para a variação da temperatura, vamos fazer a mesma coisa, o processo é o mesmo, só que no lugar aqui dos recalques, né, vamos calcular os deslocamentos devido à atuação da variação de temperatura nesse pórtico. Ok? Então temos aqui a nossa matriz de flexibilidade, como eu falei, ela nunca muda, então vai sempre ser a mesma. E a gente vai ter que calcular esse ΔT. Como que a gente calcula isso? Primeiro eu vou precisar, porque lá na fórmula, para eu calcular essa variação de temperatura, eu preciso da área dos diagramas das normais. Então eu peguei cada caso que a gente tinha, então aquele nosso primeiro x1, né? Aqui nós tínhamos lá para o x2 e para o x3, eu vou calcular a normal dessas nossas estruturas, desses nossos estados de carregamento. Okay? Então, primeira coisa, eu calculo a normal.
Depois eu vou precisar da área do diagrama de momentos fletores, que eu deixei separado lá e vou calcular junto com vocês também. Então, primeira coisa, sem perder muito tempo, vamos aqui calcular a normal dessa nossa primeira estrutura, que a gente tinha aqui x1 igual a 1. Então, primeiro, de esforço normal, aqui nessa barra BA, só temos esse 0,125. E esse 0,125 ele é constante com relação a toda a barra AB, né? Então, aqui nessa barra inteira, vai ter uma normal. E essa normal é de compressão, tá? Porque está comprimindo aqui a barra AB. Beleza. E tem o valor de 125, então menos 0,125. Ok, daí você pega do ponto B e vai até o ponto C, então vamos varrendo aqui. Daqui até aqui, vamos parar nesse ponto, vamos olhar tudo que a gente tem antes. Nada, né? De esforço normal não temos nada. Essa força aqui, que era vertical, ela passa a ser, para essa barra BC, um esforço cortante, porque a gente está olhando agora na horizontal. Então, esforço normal aqui, nulo, tá? Agora, esforço normal indo de D até C também vai ser nulo. E esforço normal aqui indo de C para E, nós vamos ter um esforço de tração. Então, vamos ter aqui tração, porque esse 0,125 está tracionando a barra CE. Então, se a tração é positivo. E tem um valor aqui de 0,125. Então, nossa, aqui eu deixei um espaço para fazer o diagrama da normal. Eu desenhei tudo aqui em cima mesmo. Mas beleza, acho que deu para entender, né? Vamos fazer já, então, a área desse diagrama. Então, área de diagramas das normais em 1, nós vamos ter aqui menos 0,125, então menos 0,125. A área do diagrama das normais leva o sinal do diagrama, tá? Então, se aqui é negativo, você vai colocar essa área desse retângulo como sendo negativa também. Então, menos 0,125 vezes, que é a altura dele, vezes 3,5, que é a base. Então, 3,5. Aí temos mais ainda essa outra parte aqui, que seria mais, né, positivo, 0,125 vezes a base dele, que seria 4,5. Então, fazendo esses cálculos, a gente obtém a área do diagrama das normais igual a 0,125. Beleza. Agora vamos para a área do nosso diagrama das normais, no caso 2, lá para x2. Então, aqui nós vamos ter um esforço de tração nessa barra BA, nessa barra AB, né? Então, aqui eu marco tração. Sempre positiva, tração 0,125. Ok, indo de A para B. Agora, indo de B para C, então a gente vai aqui, faz um corte aqui e olha tudo que tem antes. Temos esse esforço normal aqui. Esse esforço normal está comprimindo aqui a seção. Logo, vai ser um esforço normal de compressão. Então, até o ponto C, ele vai constante até lá. Esforço normal aqui, negativo, de 0,22. Então, menos 0,222. Que também vai ser o mesmo, né? Nem precisa colocar. Bom, indo de D para C, não temos absolutamente nada. Ok. Indo de E para C, nós temos esse 0,125, que seria de compressão também. Então, eu marco aqui, menos 0,125. Beleza, vamos calcular então a área desse diagrama das normais em 2. Então, vai ser 0,125 positivo, vezes 3,50, que é a base dele. Aí temos esse aqui, que é negativo, então menos 0,222 vezes 8, que seria a base dele, a distância de B até C. E nós temos 0,125 vezes 4,50, então menos 0,125 vezes 4,5. Tudo isso igual a zero, não, né? Tudo isso dá igual a um valor. Então, a N2 nós temos que é igual a menos 1,901. Ok, então essa é a área do nosso diagrama 2. Nosso diagrama 3, vamos fazer ele aqui. Bom, como eu falei, tinha falado antes, né? Esses esforços aqui não existem. Então, o diagrama das normais nessa barra AB vai ser nulo, porque aqui a gente só tem uma força cortante. Diagrama de B até C vai ter esse valor de força normal, que seria uma força de compressão. Então, negativo, menos, e aqui nós temos menos 0,222. Ok.
Diagrama de esforços normais entre E e C vai ser nulo também, porque aqui só temos força cortante. Diagrama daqui até aqui vai ser nulo também, porque não temos absolutamente nenhum carregamento nesse balanço. E, bom, é isso. Esse é o nosso diagrama das normais. Bem tranquilo, né? A área, nem preciso desenhar aqui embaixo. Então, a área do nosso diagrama das normais em 3 vai ser simplesmente o menos 0,222 vezes o 8, que seria a base dele. Então, a N3 ele é igual a menos 1,776. Agora, vamos para o diagrama de momentos fletores. Então, aqui na página seguinte, nós temos aqui M1, M2 e M3, e agora a gente vai ter que calcular a área desses diagramas. Então, a área do diagrama de M1. E o sinal desse diagrama de M1, de M2 e de M3, ele tem a seguinte convenção. Ele vai ser positivo se o diagrama de M1 estiver tracionando as mesmas fibras que a temperatura está tracionando. Ou seja, como a temperatura está variando no interior e no exterior ela não variou nada, então significa que ela está tracionando as fibras inferiores aqui, no interior da nossa estrutura. Então significa que se meu diagrama estiver para o lado de dentro, que é o lado da variação de temperatura, esse diagrama ele vai ser positivo, ok? Então, como aqui esse primeiro está do lado de fora, então menos 1 vezes a base dele, que seria 3,50 no meu caso. Então, altura vezes base. Temos um retângulo, né? Aí aqui, nessa outra parte aqui, também está do lado de fora, menos a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. A nossa base, minha base no caso, é o 8 vezes 1 sobre 2. Ok, esse é o nosso diagrama de M1. Então, a M1 ele é igual a menos 7,5. A área do diagrama de M2, nós vamos ter o seguinte. Aqui ele vai ser positivo, então vai ser base, que seria 3,5, vezes a altura 0,777 sobre 2. Aí mais, menos no caso, né? Menos porque ele está lá para o lado de fora. Então, menos base, que seria 8, vezes a altura 1 sobre 2. Temos esse aqui que está para o lado externo também, né? Está variando aqui dentro, então está para o lado externo, entra como negativo. Menos 4,5, que é a base, vezes a altura, sobre 2. Então, temos essa daqui vai nos dar a área de M2. Então, a M2 igual, calcular aqui M3 já. M3 nós temos base vezes a altura sobre 2, então temos 3,5 vezes 0,77. 7 sobre 2. Aí mais, temos esse daqui, 4,5 vezes 1 sobre 2. Então, isso nos dá a M3. Então, esses dois valores dão iguais a menos 4,89 no 2 e 3,61 no 3. Então, temos aqui, coloquei já a nossa área dos diagramas das normais aqui ao lado também, para que a gente possa conferir. E o cálculo do deslocamento devido à temperatura ele é o seguinte: alfa vezes Tg vezes AN1 mais alfa vezes ΔT sobre H vezes AM1. Ok? Então, esse dado a gente tem, esse dado a gente tem, esses outros dados foram dados no exercício. Então, temos ΔT, o alfa ele vale 10 na menos 5. O Tg ele seria a temperatura média, variação de temperatura média. Como ele variou 0 no exterior e 100 no interior, então vai ser 100 sobre 2. Okay? Vezes a N1, que seria 0,125, positivo. Aí mais 10 na menos 5, vezes variação de temperatura seria 100, sobre H, o H ele deu, que é 0,5, vezes a área do diagrama dos momentos fletores. Temos menos 7,5. Então, o ΔT é igual a. Então, isso vai nos dar o valor de ΔT. Agora, para a ΔT, nós temos 10 na menos 5, então esses primeiros dados são iguais, né? 100 sobre 2, vezes a área do diagrama de normais, que seria menos 1,901, aí mais 10 na menos 5, vezes 100 por 0,5, vezes a área do diagrama de momentos fletores, que temos que é igual a menos 4,89.
Isso vai nos dar o valor de delta 2t. E delta 3t temos que é 10 na menos 5, vezes 100 sobre 2, vezes a área do diagrama das normais, menos 1,776, aí mais 10 na menos 5, vezes 100, sobre 0,5, vezes a área do diagrama de momentos fletores, que é 3,61. Isso vai nos dar o valor de delta 3t. Então a gente obtém menos 0,01494 para o delta 1t, para o delta 2t obtemos menos 0,0173 e para o delta 3t obtemos 0,006332. Ok? Aí eu peguei e já substituí lá naquela minha equação de compatibilidade de deslocamentos, nas minhas equações, melhor falando, e encontrei o valor de x1, x2 e x3. Então, novamente, eu vou fazer aquele mesmo esquema, vou ponto a ponto e vou substituindo lá no nosso diagrama final. Então, esse daqui é o nosso diagrama final da temperatura. Vamos lá, temos x1 igual a 12,56. Então, vamos começar novamente lá pelo ponto E. Pelo ponto E não temos diagrama aqui, não temos diagrama aqui, só vamos ter aqui. E esse daqui é o nosso M3, então seria o nosso x3, que deu um negativo, então ele vai para lá, e esse valor eu vou multiplicar por x3, que deu 9,21. Então aqui no ponto E, vou para a direita e multiplico 9,21. Vamos lá para o ponto D, não tem diagrama, né? Ponto C, não temos diagrama aqui, temos diagrama aqui, indo para a direita, e não temos diagrama aqui. Então, no ponto C, nós temos o M2. M2 igual a 13,20. Então, eu pego esse valor que está no ponto C, 1 vezes 13,20. Ah, claro, tem aqui para cima também, né? Que em ambos aqui, tanto aqui como aqui, não tem diagrama também. Só vamos ter aqui. Então, temos 13,20 indo para a direita e indo para cima aqui em C. Aqui, 13,20, 13,20. Eu pego esse 13,20 e ligo no ponto que eu já conheço. Vamos agora para esse ponto aqui, seria o ponto B. No ponto B não temos nada aqui, não temos nada aqui, temos só o nosso M1. M1 ele vai multiplicar o x1, que é 12,56. Então, temos 12,56 ali saindo nas pontas do B. Então, eu marco um pouquinho menor aqui. Como eu conheço esse ponto, eu ligo os dois. Ok, tudo que nos resta é descobrir quanto vale o diagrama nesse ponto para que eu ligue aqui no 12,56. Então, nesse ponto, a gente vai ter novamente a superposição aqui desses três diagramas, né? Então, a gente tem o x1 para a esquerda, então eu vou colocar ele aqui. Vou convencionar como sendo para a esquerda positivo, tá? Então, eu vou ter 12,56 para a esquerda, ok, vezes 1, né? 12,56 vezes 1, que dá 12,56. Aí o x2 ele deu positivo, então significa que ele é para a direita mesmo. E como eu coloquei aqui para a esquerda como sendo positivo, vou colocar ele como negativo. Então, menos 0,777 vezes o valor de x2, que é 13,20. Ok. Aí o meu x3 ele deu negativo, então significa que ele é para a esquerda. Então, eu coloco mais já, que eu coloco para a direita, mais 9,21, que é o x3, vezes o valor que eu tenho aqui, 0,777. E esse daqui é, então, para a esquerda. Tudo isso vai nos dar uma resultante de 9,46 tonelada-força-metro para a esquerda. Ok? Então, aqui no ponto A, eu marco esse 9,46 para a esquerda. Beleza, esse é o nosso diagrama final, então, para a temperatura. Pessoal, antes de continuar, eu quero mostrar para vocês que dá para você ir conferindo aqui no F2 se você está acertando, tá? Para isso, o que eu recomendo que vocês façam primeiro? Selecione a estrutura toda, venham aqui nesse vórtice, sei lá o que é isso. Aqui vai ter as deformações. Vocês desabilitem Axial Deformation, tá? Então ele vai ficar assim, com essa cor verde mais forte. Beleza? Ok. Aí então, agora vamos fazer para a temperatura. Então a gente vai conferir a temperatura. Para a temperatura, nós vamos aqui em Thermal Loads, selecionamos a nossa estrutura. Ela variou só internamente, né? Então eu seleciono a barra aqui e coloco TY. Beleza. Então tá aqui. Ele vai aparecer esse foguinho assim.
Bom, aqui não teve variação, ok, só no interior. Bom, aí você, bom, é isso. Definiu os materiais para todo mundo, né? Define para todos. Aqui é importante que você defina seus materiais de forma que seu EI dê igual ao seu valor de EI, né? Então, por exemplo, aqui, o meu I deu 0,01, o meu E eu coloquei aqui 600 mil, para dar 600 mil vezes 0,01, que dá 6 mil, que é realmente o EI que eu tenho lá para calcular o exercício. Então, você coloca aqui a dimensão de 0,5, que seria aqui a altura, né? Essa dimensão tem que estar certa também, senão a variação de temperatura não vai bater. E bom, daí você faz o seu B. O B, para dar esse I, esse momento de inércia, é 0,96 metros. Então você tem uma seção de 96 por 50. Ok? Aí, só conferir. Então geramos aqui os momentos. A gente vê que ele bateu exatamente igual ao nosso, né? Que maravilha, deu exatamente igual, sem nenhuma diferença. Agora vamos para o recalque. Então, eu pego toda essa estrutura, agora não quero mais temperatura, então vou tirar a temperatura. Para o recalque, eu clico aqui nesse ponto, vou aqui nos apoios, marco fixo, 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 porque ele é um engaste, e coloco aqui, ó, Prescribed Displays, sei lá como que lê esse negócio. Então, menos 0,20, que seria o meu deslocamento, tá? Aí eu coloco aqui, ele dá o deslocamento para baixo. Importante salientar também que a gente está fazendo tudo no sistema principal agora, né? Não no sistema principal, na nossa estrutura original. Ok? Então tem que fazer na sua estrutura original. Aí você gera o diagrama de momentos fletores. Aqui ele deu um pouquinho de diferença só, mas isso é questão de arredondamento. Deu 0,02, alguma coisa assim de diferença, tá? Então é isso, pessoal. Antes de começar o M0, eu queria mostrar isso para vocês. Então, pessoal, estamos aqui com o M0. O M0 é o diagrama no nosso sistema principal, que ele é feito com a atuação apenas dos carregamentos externos, ok? Então, você esquece os nossos hiperestáticos, vamos trabalhar só com os carregamentos externos. Então, qual a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? Calcular as reações de apoio, tá? Para isso, eu vou fazer somatório de momentos com relação à rótula aqui no ponto C, pegando essa parte aqui da nossa estrutura. Bom, quando eu pego essa parte aqui da minha estrutura, eu tenho esse 5 causando um momento aqui em sentido anti-horário, em sentido horário, perdão, né? 5 vezes 1. Então temos um momento de 5 aqui em sentido horário já. Essa força aqui ela não vai entrar no momento em C, só temos essa força aqui para cancelar esse momento de 5. Então ela tem que girar exatamente nesse sentido, né? No sentido anti-horário, e tem que valer 5, que é o momento ali, pelo braço dela, que é 4,5. Então 5 por 4,5 dá 1,111. Então essa reação aqui é 1,111. Bom, se essa reação aqui é 1,111, a gente pode descobrir essa aqui. Temos aqui uma resultante do carregamento distribuído, não resultante, uma equivalente aqui, né? Que seria 2 vezes 3,5, que dá 7. Então, temos 7 toneladas força aqui. Então, essa reação ela tem que ser aqui para a esquerda, porque ambas as reações resultantes aqui estão para a direita, e tem que ter o valor de 8,111. Ok. Para descobrir agora a reação, esse momento de engastamento, eu vou fazer somatório de momentos com relação a B, aqui pegando essa parte de baixo, só a barra AB. Então, somatório de momentos com relação à rótula, que seria o ponto B. Vou definir um sentido como sendo positivo, tá? E vamos lá, vamos ver o que a gente tem. Essa força aqui não vai entrar. Vamos ter 8,111 girando em sentido horário, então 8,111 vezes 3,5. Aí temos ainda, colocar mais MA, chamar de MA esse momento de engastamento aqui no ponto A. E temos aqui menos 7 vezes 3,5 sobre 2. Não temos mais nada com relação ao ponto B ali. Então, o nosso momento de engastamento em A, ele vai ser 7 vezes 3,5 sobre 2 menos 8,111 vezes 3,5. Então, esse momento ele vai dar negativo, ele não vai mais estar nesse sentido, né? Ele vai estar nesse sentido aqui. Então, vou inverter aqui já, colocar negativo aqui. Pronto, agora sim. Nosso momento em A dá, então, 16,14 tonelada força metro. Ok,
temos então aqui sendo 16,14 tonelada-força metro. Esse é o nosso momento de engastamento em A. Agora, o que eu posso fazer para descobrir essas forças verticais? Vamos ver, podemos fazer somatório de momentos com relação a essa rótula, pegando esse lado aqui. Não pode pegar esse lado, porque esse lado nem adianta, porque essa daqui não vai entrar, né? Então, vamos fazer isso. Somatório de momentos com relação a C, que é a rótula, define um sentido também como sendo positivo. E agora eu vou estar pegando o lado esquerdo, tá? Então, do lado esquerdo, o que nós vamos ter? Vou chamar de RA essa reação aqui. Então, RA vezes, temos 8, né? Aí vamos ter esse 8,111 girando com relação a C em sentido horário, então positivo, mais 8,111 vezes 3,5. Vamos ter o 7 girando em sentido anti-horário, então menos 7 vezes 3,5 sobre 2. Ok, vamos ter ainda esse momento aqui de 16,14 em sentido negativo, menos 16,14. Então, na verdade, isso aqui a gente acabou de fazer aqui em cima, isso daqui dá zero, né? Então, isso aqui dá 0, 0, 0. Beleza. Aí, então, essa força vai se resumir em 10 vezes, aí menos 10 vezes 5. Tudo isso igual a zero. Então, temos que RA ela é igual a 50 sobre 8, que dá 6,25 toneladas força. Então, essa é a nossa reação aqui, 6,25 toneladas força, beleza? Então, vou excluir isso daqui. Agora, é calcular o diagrama de momentos fletores. Então, para isso é bem tranquilo também. Vamos começar aqui do ponto A. No ponto A, a gente tem saindo um momento de 16,14, beleza? Momento de engastamento ali. Então, eu marco aqui 16,14. Só vou arrumar essa estrutura que eu coloquei minha estrutura original, mas ainda eu não estou fazendo o diagrama final, tá? Agora sim, estou com o meu sistema principal, que é o sistema que eu tenho que estar trabalhando aqui. Temos 16,14, que é o ponto que a gente marcou aqui. Beleza, aqui na rótula eu sei que o momento é igual a zero. Então, desse ponto até aqui, eu ligo através de uma linha de fechamento. Bom, nessa linha de fechamento, vamos ver o que nós temos que pendurar. Temos entre A e B um carregamento distribuído com o valor de 2 toneladas-força por metro. Então, eu vou pendurar aqui, no meio e perpendicular à minha viga, aqui, o valor do salto desse diagrama, que seria, para carregamento distribuído, é QL ao quadrado, sobre 8. O Q é 2 vezes o L, que é 3,5 ao quadrado, no meu caso, sobre 8. Isso dá, então, vou colocar aqui ao lado, 3,06. Então, eu marco aqui e desenho uma parábola, indo até ali. Beleza? Então, esse é o nosso diagrama. Vamos agora partir aqui do balanço. Então, momento aqui no ponto D, ele é igual a zero. E momento aqui em C, devido à barra CD, nós vamos ter 5 vezes 1, ou seja, vamos ter 5 tracionando aqui ó, a parte de cima. Então, lá no ponto C, marcamos 5 aqui. Bom, beleza. Agora, eu sei que o momento aqui na rótula tem que ser zero, então se eu tenho 5 para cá, essa barra aqui não vai contribuir para o momento aqui na rótula, logo o momento aqui é zero. Eu sei que essa barra aqui vai ter que ter um momento contrário aqui de 5 também. Então nem preciso calcular esse momento, só marco aqui através do equilíbrio de nós. Eu ligo lá no ponto E, que eu sei que o momento ele é igual a zero, porque é um apoio fixo. Então, temos 5 aqui. Ok, agora vamos lá. Temos 0 aqui, 0 aqui. Então, a minha linha de fechamento, nesse caso, vai coincidir com o próprio eixo da minha viga BC. Tudo que eu tenho que fazer é pendurar essa carga aqui de 10. Então, eu vou lá, mais ou menos onde o 10 está aplicado, aqui, e penduro o diagrama dessa carga de 10, que seria um diagrama triangular dessa maneira aqui, ó. Com esse salto aqui, sendo P, o meu P é 10, vezes A, o meu A é 3, vezes B, que é 5, sobre 8. P a B sobre L. Bom, aqui nós temos 15, 150 por 8 dá
18,75 tonelada-força-metro. Então, finalizamos nosso diagrama de M0, tá? Agora, o que nós temos que fazer? Pegar essa equação de compatibilidade, que tem já a minha matriz de flexibilidade aqui, e vamos calcular esse ΔI, ΔI, ΔI e ΔI. Então, esse ΔI, ΔI e ΔI, eu vou ter que combinar o diagrama de M1 com esse diagrama, que seria o de M0, diagrama de M2 com esse diagrama e diagrama de M3 com esse diagrama. Então, vou tirar um print disso daqui, tentar deixar menor, colocar aqui do ladinho, para que a gente possa fazer essas duas combinações, essas três combinações. Então, pessoal, começando aqui do ΔI. No ΔI, a gente vai combinar o M1 com o M0. Então, o que nós vamos fazer? Vamos combinar primeiro a parte AB, que temos em comum aqui. Então, a parte AB, a gente vai combinar um retângulo com essa composição de triângulo e parábola. Então, eu primeiro combino com o retângulo, com o triângulo 16,14, está do mesmo lado aqui que o retângulo, então entra como positivo. Então, combinação de retângulo com triângulo é 1/2 de S, que é o comprimento da barra, 3,50, vezes I, vezes 16,14. Ok, aí menos essa parábola, né? Então, menos a combinação do diagrama desse aqui com essa parábola aqui de salto igual a 3,06, que é 2/3 de S, que é 3,50, vezes I, que é 1, vezes 3,06. Vou colocar 0,625, que foi o valor que deu aqui inteiro para o salto, tá? Então, menos 2/3 vezes 3,50 vezes 3,0625. Aí temos que combinar esse diagrama com esse aqui. Para isso, eu vou inverter ele aqui para ficar mais fácil a visualização, tá? Somente para isso mesmo. Então, o que nós vamos ter? Lá na tabela de Kurt-Byers, se a gente procurar, vamos ter menos, porque ele está negativo, 1/6 de L, que é 8, vezes 1, mais beta sobre L, que seria 5 sobre 8, vezes 1, vezes 18,75. Então, isso vai nos dar o valor de ΔI. O valor de ΔI, nós vamos obter combinando esses dois diagramas. Então, vamos fazer primeiro a combinação desse diagrama triangular com esse aqui. Vão ser menos, né? 1/3 de 0,777. Na verdade, vou começar com o comprimento da barra, que seria 3,50 vezes 0,777 vezes 16,14. Aí agora eu vou somar 1/3 de S, que seria o comprimento da barra, 3,5, vezes 0,777, vezes o salto da parábola, que é 3,0625. Aí temos que combinar esse diagrama com esse diagrama. Seria menos 1/6 de L, que é 8, vezes 1 mais 3 sobre 8, vezes 18,75. Ok, esse com esse já foi. Aí esse com esse aqui, lados opostos, então menos 1/3 de 4,50 vezes 1 vezes 5. Então a gente obtém o nosso ΔI. O nosso ΔI deu menos 19,5258. Então aqui a gente obtém nosso ΔI. Nosso ΔI, a gente vai começar combinando esse diagrama com esse que a gente já fez aqui, ó, acabamos de fazer. Seria menos 1/3 dessa combinação aqui do triângulo com triângulo e mais 1/3 de 3,50, que seria da parábola com esse triângulo. Então, vou só copiar e só falta agora fazer dessa parte com essa parte, que seria menos mais 1/6, então do mesmo lado do diagrama, né? Vezes 4,50 vezes 1 vezes 5. Isso nos dá o valor de ΔI. Então, calculando esses dois valores, nós temos menos 53,7298 para o ΔI e ΔI nós temos menos 8,1048. Já substituí aqui também nas minhas equações de compatibilidade e encontrei o valor de x1 igual a 4,72, x2 igual a 11,12 e x3 igual a 6,82. Então, agora o que a gente vai fazer? Diferente dos outros, que nós só tínhamos M1, M2 e M3, agora nós temos o efeito do M0 também. Então, a gente tem que somar em separado M0. Tá? Então, o M0 ele vai entrar como termo independente, o M1 vai entrar multiplicando o x1, M2 o x2 e o M3 o x3.
Então, vamos começar aqui novamente, como sempre a gente começa, do ponto E. Do ponto E, nós temos só o M3, ou seja, só o X3. Então, 6,82 para a esquerda ali. Então, eu venho aqui e marco 6,82. Agora, vamos lá para o ponto B. No ponto B, nós temos somente diagrama em M1, né? Aqui não temos nada, aqui não temos nada e aqui não temos nada também. Então, vamos ter 1 vezes x1. O nosso x1 deu 4,72. Então, eu vou lá e marco aqui 4,72 para cá e 4,72 para cá. Agora, vamos ver que ponto que a gente pode pegar. Podemos pegar esse balanço aqui, né? Nesse balanço aqui, em C, indo de C para D, não temos diagrama em nenhuma das barras, né? Essa barra horizontal aqui, CD. Só vamos ter aqui no M0, então ele vai entrar com seu valor inteiro, que seria 5. Então, ele entra com 5 aqui. E eu ligo lá no balanço, que eu sei que o momento é igual a 0. Ok. Vamos ver agora. Podemos ir para o ponto C. No ponto C, nós temos diagrama em M2 e temos diagrama em M0, né? Temos só essa parte aqui. Então, aqui na parte de cima, nessa barra BC horizontal, só temos diagrama na parte de M2. Então, eu vou aqui no ponto C, né? Deixando bem claro que a gente está pegando aqui no ponto C. Temos diagrama em praticamente todas as barras, mas aqui no ponto só temos em M2. Então, vou pegar esse valor de 1 e vou multiplicar por x2, que dá 11,12. Então, aqui eu vou lá para 11,12. Bom, e esse 11,12 eu pego e ligo aqui no 4,72, através de uma linha de fechamento. Ok. Vamos ver, analisar lá na nossa estrutura original o que a gente tem. Temos um carregamento aqui de 10, então a gente vai pendurar nessa linha de fechamento que a gente ligou, entre o ponto B e C, temos uma carga de 10, logo temos que pendurar esse salto. Esse salto a gente já calculou, né? Sabemos quanto que vale. Vale 18,75. Então eu marco aqui. Então eu marco aqui, onde essa carga está aplicada, 18,75, que é o salto dela até a linha de fechamento, né? Então, temos do diagrama até a linha de fechamento 18,75. 4,72 aqui, 11,12, 5 aqui. Bom, falta o ponto C aqui nessa barra e falta o ponto A aqui, né? Então, vamos para o ponto C aqui nessa barra CE. Aqui nós vamos ter diagrama no M2, que seria 1 para a direita. Aqui não vamos ter nada e vamos ter diagrama 5 aqui para a esquerda. Então, a nossa resultante ela vai ser 5 menos. Eu vou convencionar esquerdo positivo, tá? Então, 5 ele está para a esquerda, eu vou colocar ele como positivo. Aí, esse 1 ele está para a direita, só que ele não é mais 1, ele é x2, né? Então, 5 menos 11,12. Ou seja, vamos ter uma resultante de 6,12 negativa. Ou seja, se deu negativo aqui, significa que ele não está para a direita, para a esquerda, que eu coloquei ele como positivo. Ele está para a direita. Então, 6,12, eu marco ele aqui. Bom, ok, falta só esse ponto A. Nesse ponto A, a gente vai ter a superposição de todos os diagramas aqui, né? Então, nós vamos ter para a direita aqui 0, o x2, o x3. Vamos ter para a esquerda aqui M1 e M0. Então, vou convencionar para a esquerda como sendo positivo, tá? Então, eu começo lá no ponto A com o x1, que seria 1 vezes esse valor, que dá 4,72. Então, tenho que para a esquerda 4,72. Aí eu tenho aqui o x2, que seria para a direita. Então, como ele deu positivo, ele continua para a direita, né? Então, menos, no caso aqui, 11,12 vezes 0,777, que é o momento atuante lá no ponto A, para x2. Aí temos aqui para x3 o mesmo valor, só que agora temos x3, né? Então, menos 6,82 vezes 0,777 para a direita também. E agora eu vou ter mais 16,14. Esse entra com o valor inteiro, mais 16,14. Então, isso nos dá uma resultante, e lembrando que esse 16,14 é para a esquerda. 6,92 toneladas força-metro, ok? Para a esquerda.
Então eu vou lá no ponto A e marco 6,92. Ligo os dois através de uma linha de fechamento e vou pendurar o diagrama que está entre esses dois pontos. Vamos voltar lá, nós temos um carregamento distribuído que a gente já calculou o salto dele também. Aqui temos 3,06, né? Então aqui no meio, na perpendicular, marco esse salto e ligo aqui através de uma parábola. E temos esse salto igual a 3,06. Então, fechou. Esse é o nosso diagrama final para M0. Agora, o que nós fazemos? Colocamos lado a lado todos os diagramas e a gente vai fazer a superposição. Então, estou aqui com todos os diagramas lado a lado para que a gente possa fazer a superposição. Então, vamos começar por um ponto qualquer. Vamos começar aqui do ponto A. No ponto A, nós temos no recalque 38,68 para a direita, temos 9,46 para a esquerda e temos 6,92 para a esquerda. Então, a resultante, pelo que parece aqui, né, vai dar para a direita. E como que eu faço essa resultante? É só pegar esse, menos esse, ok? Porque esse aqui está para a direita, esse aqui está para a esquerda, esse aqui está para a esquerda, então esses dois vão se somar e esse vai subtrair da soma desses dois. Esse resultado, então, dá 22,3. Então, eu vou lá para a direita e marco 22,3. Ok, agora vamos em outro ponto. Vamos pegar esse ponto aqui na sequência. Então, nesse ponto na sequência, olhando a barra vertical, tá? Estamos olhando a barra vertical. Temos aqui para a direita 27,84, aqui nós temos para a esquerda 12,56 e aqui nós temos para a esquerda 4,72. Então, a resultante novamente vai dar lá para dentro da estrutura e vai ser 27,84 menos 12,56 menos 4,72, que dá 10,56. Então, eu venho nesse ponto e marco 10,56. Deixa eu marcar um pouquinho menor aqui. Bom, ok. Eu tenho esses dois pontos, então eu ligo através da minha linha de fechamento. Então, ligo esses dois pontos através da minha linha de fechamento. E aqui na minha linha de fechamento eu vou pendurar o diagrama daquele carregamento distribuído que tem aqui entre A e B, que a gente já calculou. Então, aqui no meio, eu venho e penduro esse diagrama. Esse salto ele tem o valor já calculado de 3,06, se não me engano. Então, 3,06. Ok? Esse, então, é nosso diagrama para a barra AB. Agora, vamos para outro ponto. Vamos pegar esse mesmo ponto, só que olhando agora a barra horizontal. Então, estamos nesse ponto. Aqui para baixo, nós temos 27,84. Beleza. Para cima, aqui nós temos 12,56. E aqui nós temos 4,72. Bom, vai dar para baixo e vai ser 27,84 menos 12,56 menos 4,72, que é igual ao outro momento que a gente acabou de calcular, dá 10,56. Então, eu sei que ele vem aqui para baixo com o valor de 10,56. Então, viu que legal? É só ir fazer a superposição. Fazendo a superposição desses valores. Temos 10,56 aqui. Aí vamos pegar outro ponto aqui. Vamos começar aqui desse ponto aqui. Nós temos 16,54 para a direita, temos 9,21 para a direita e temos 6,82 para a esquerda. Então, a resultante ela vai dar para a direita e vai ter o valor de 18,72. Então, venho nesse ponto e marco 18,72. Beleza. Agora, vamos para esse ponto C aqui, pegando a barra vertical, tá? Então, estamos olhando a barra vertical. Nessa barra, nós temos 30,49 para a direita, temos aqui 13,20 para a direita também, e temos 6,12 para a direita. Então, só eu somar todos esses valores, eu vou encontrar a resultante. Isso dá 49,81. Então, eu marco aqui, nesse ponto C, agora para a barra vertical. Então, esse daqui vai ser o maiorzão aqui, né? 49,81. E ligo os dois através de uma linha de fechamento. Como eu não tenho nada para pendurar, não tenho nenhum tipo de carregamento entre esses dois pontos aqui, então essa vai ser a nossa própria linha do diagrama. Bom, beleza. Agora vamos para o balanço. Bom, no balanço está bem fácil, né? Só temos diagrama no balanço aqui no M0. Então, ele vai ser 5 ali no balanço. 5 aqui. Nossa, esse 5 está maior que o meu 10 aqui, totalmente fora de escala, né? Mas tudo bem.
e eu ligo ele aqui. Não tenho nada para pendurar, então fechamos o diagrama nesse ponto aqui. Bom, agora temos o ponto C na barra horizontal aqui, né? Vamos analisar. Temos 30,49 para cima, aqui eu tenho 13,20 para cima e também tenho 11,12 para cima. Logo, é só eu somar esses três valores, né? Porque os três estão para cima e vou ter o resultado. Isso dá 54,81. Então, nesse ponto, eu vou marcar 54,81. Agora só nos resta... Bom, nos resta mais nada, né? Temos tudo. Então, eu ligo esse ponto aqui que eu conheço, nesse outro ponto que eu descobri aqui. Mas essa aqui é só nossa linha de fechamento. Por quê? Porque nós temos uma carga concentrada entre esse ponto B e esse ponto C. Aí aqui, nessa linha de fechamento, eu vou pendurar mais ou menos onde ela está concentrada, que seria aqui mais ou menos. Então, esse salto ele é pequeno, então ele vai mais ou menos assim. Esse salto tem o valor de 18,75, é o salto já calculado por nós. Ligamos aqui, ligamos aqui. Então, pessoal, assim ficou o meu diagrama de momentos fletores da minha estrutura final. Então, esse é realmente o diagrama da nossa estrutura original solicitada por todos aqueles carregamentos. Então, quando eu vario a temperatura no interior de 100 graus Celsius, coloco aqueles carregamentos concentrados, aquelas cargas distribuídas e aplico um recalque de apoio aqui nesse ponto A. Esses são os esforços, esse é o diagrama de momentos fletores gerado por todas essas aplicações, ok? Vou dar uma passada ali no F2 só para a gente ver como é que ficou. Então, pessoal, aqui no F2, o que você vai fazer? Para conferir, você vai jogar tudo junto. Ó. Perceba que aqui eu tenho variação no interior, eu tenho aqui o meu recalque de apoio aplicado aqui no engaste no ponto A, tenho o meu carregamento distribuído, tenho minha carga concentrada, então você vai colocar tudo junto aqui na sua estrutura original, vai tirar aquela deformação axial que eu falei para vocês e vai gerar o diagrama de momentos fletores. Então, o diagrama de momentos fletores ficou assim. Deu um pouquinho de diferença, é normal que dê um pouquinho de diferença, tá? Em algumas casas decimais aí não tem problema. Então, assim ficou o meu diagrama, ok? Então, esse foi o exercício, pessoal. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima.